Bom dia, meus queridos irmãos, irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Meus amados irmãos, eu queria nessa manhã que você me acompanhasse nessa mensagem. Amém? Independente ou não de que dominação você seja, independente ou não de qual religião, mas o importante, meus queridos irmãos, é que todos nós se conscientize, amém? Que a verdadeira religião, a verdadeira verdade se encontra aqui dentro, amém? Se eu sigo uma determinada dominação e se ela não estiver baseada nas poderosas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o que vai acontecer, meus queridos irmãos, que eu posso até estar pegando um atalho para um caminho errado, amém? Eu nunca me deixei levar pelos ensinamentos dos homens, ao qual não esteja baseado dentro dessas escrituras. Então, todos os ensinamentos que você deve escutar tem que ser baseado nesta palavra. Se tiver algo que alguém te ensine que não tiver nesta palavra, você fique de alerta. Amém? Fique de alerta, porque muitas das pessoas hoje em dia têm se desviado dos caminhos da verdade para construir seus próprios ministérios, amém? Diferenciado da palavra de Deus, para adquirir pessoas para o seu ministério. Então nós temos que entender uma coisa. A verdade só há na Bíblia. Não há outra verdade que não seja a palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava fazendo a oração final, lá em João 17, versículo 17, diz: Pai, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Só existe essa verdade que é a palavra de Deus. Só existe uma verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual pregou esta palavra. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? Então é isso que nós devemos entender. E eu queria, meus queridos irmãos, independente ou não de qual seja a sua igreja, dominação, religião, meditar comigo nesse texto aqui em Efésios capítulo 2, versículo 11, é um texto muito conhecido, já pregado, e eu queria interagir com vocês nessa pequena leitura. Aqui em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, aonde nós entendemos que diz assim: portanto, lembrai-vos, ao título do texto, o gentio e o judeu são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Toda unidade que existe, toda união que está existindo hoje, foi mediante o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém? Então, tudo hoje caiu por terra, toda inimizade, todo impedimento que nós tínhamos de adorar, glorificar a Deus, exaltar ao nosso Deus, foi caído por terra mediante a cruz, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém? Aí por isso que diz: portanto, lembrai-vos de que vós, nós, gentil, que não somos israelita, de que vós, em outro tempo, era gentil na carne, chamado incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feito pela mão dos homens. Amém? Nós era incircunciso, porque nós sabemos, amados irmãos, que a nação que se dizia nação santa, é escolhida por Deus, era a nação de Israel, israelita. Nós, nação brasileira e muitos outros países que não eram israelita, nós éramos gentil, incircunciso, ao qual eles faziam a circuncisão feita pela mão dos homens. É um assunto meio que profundo esse. Um pacto que Deus fez com Abraão para circuncidar todos aqueles da linhagem de Israel e os estrangeiros que habitassem lá no meio do povo de Israel. Mas nós, como não era israelita e nem habitava no meio do povo de Israel, nós era incircunciso, nós era separado, nós não tínhamos, amém, comunhão com o povo de Israel. Nós não tínhamos Deus como nosso Senhor e Salvador. Por isso que ele diz que nós devemos sempre nos lembrar que nós éramos, não somos mais. Amém? Por que nós não somos mais? Afastado, destituído do povo de Israel, destituído da glória de Deus. Nós não éramos israelitas, mas hoje nós não somos mais. Quem foi que nos uniu? Quem foi que nos uniu
com o povo de Israel? Quem foi que nos fez ter hoje o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, como único e suficiente Senhor de nossas vidas? Vamos ler o texto mais para frente. Que naquele tempo estava sem Cristo. Naquele tempo, nos tempos passados, antes de nós conhecer o Senhor Jesus, antes do Senhor Jesus Cristo vir à terra, nós estávamos sem Cristo. Nós não tínhamos Jesus em nossa vida. Amém, meus queridos? Estávamos sem Cristo, naquele tempo, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha a situação que eu e você se encontrava antes da vinda do Senhor Jesus. Nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos das promessas da salvação da vida eterna, sem a esperança de salvação e sem Deus no mundo. Olha como nós se encontramos, olha o que o nosso Senhor Jesus veio fazer aqui nessa terra. Amém? Então, amado, nós éramos como ovelhas desgarradas, nós éramos discriminados, nós éramos afastados do povo que se dizia povo de Deus, porque o Senhor escolheu a nação de Israel. Amém? Mas Deus ele não é injusto, Deus ele não é um Deus da maldade, mas seria uma crueldade Deus salvar o povo de Israel e deixar nós que não éramos israelitas ir para o Arde, sem dar uma oportunidade a nós. Amém, meus queridos? Eu já li isso uma vez aqui, lá em Romanos capítulo 11, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo diz lá que ele está nos revelando um segredo, um mistério, que o endurecimento ao coração do povo de Israel veio para a plenitude do gentio. Deus endureceu o povo de Israel, o coração do povo de Israel, para que eles não aceitassem nem recebessem o nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles também errassem diante de Deus, para que todos fossem errados diante de Deus, para que Deus usasse de misericórdia com toda a nação humana. Por isso que hoje não há igreja A, igreja B, igreja C, placa de igreja A, placa de igreja B, placa de igreja C. Hoje existe Deus, existe uma palavra de Deus, existe um só. Amém? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que através do Senhor Jesus, Deus conseguiu unir toda a nação e dar oportunidade de salvação a todas as nações. E língua, sem acepção, sendo que todo aquele que confessar o nosso Senhor como único e suficiente Salvador, será salvo. Amém? Porque muitas das pessoas hoje em dia acham que quem vai ser salvo, quem vai ser arrebatado é aquela placa de igreja. É a minha igreja. A igreja que eu congrego, a Assembleia de Deus Missionária de Anunciar, é a única, é a que vai subir, a sua não vai. Amados, nós temos que entender uma coisa. Existe uma cidade lá no reino de Deus chamada Nova Jerusalém que Deus preparou para os santos, para os salvos, independentemente ou não de placa de religião, de igreja. Amém? Não viva religiosidade, não viva religião, viva Jesus Cristo. Foque Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Olha o que a Bíblia diz, que nós não tínhamos a esperança, não tínhamos Deus em nossa vida, não tínhamos Jesus Cristo, muito menos uma esperança da salvação do nosso espírito. Por quê? Porque Deus, Ele enviou o seu Espírito Santo aqui para a terra. Amém? Depois da subida do Senhor Jesus Cristo, para que viesse unir, iluminar toda a nação, sem acepção. Portanto, hoje, todo aquele que confessar o nosso Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, será salvo da condenação eterna. Amém? Então é isso que nós devemos entender. Mas agora em Cristo Jesus, não é em Moisés, não é em João, não é em Pedro, não é em Abraão, não é em Isaac, não é em Welson, é em Jesus. Nós temos que entender que a pedra fundamental do cristianismo, da nossa fé, é o nosso Senhor Jesus Cristo.
É o que ele falou, é o que ele fez, é o procedimento que o Senhor Jesus fez aqui na terra, amém? Que vai unir toda a nação e que nos conduz à salvação da vida eterna. O que é, meu irmão, que nos conduz à salvação da vida eterna? O sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, olha, nós, gentil, que antes estavam longe, amém? Já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Oh, glória! Vocês lembram que eu falei que nós estávamos sem esperança, sem salvação, sem Deus, sem Jesus, porque nós andávamos longe do Senhor. Mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós que antes estávamos longe, chegamos perto de Deus. Oh, glória! Amém? É pelo sangue do Senhor Jesus que você está próximo de Deus. É pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário que você tem uma oportunidade de herdar a vida eterna. É pelo sangue do Senhor Jesus que você foi livre de ir para um lago de fogo ardente. Amém? Nós que estávamos longe, porque tinha uns que estavam mais perto. Quem? Os judeus. E nós, gentios, estávamos longe da salvação. Estávamos longe de Deus. Ai de nós, se Jesus não tivesse descido e cumprido com aquele ministério, não tivesse bebido do cálice ao qual ele bebeu, que foi enfrentar a cruz por mim e por você, foi fazer algo que nós não tínhamos condições de fazer. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, porque ele é a nossa paz. O nosso Senhor Jesus Cristo é a paz. Só há paz, só há união, só há unidade no nosso Senhor Jesus Cristo. Não há paz em outro. Não há unidade, não há união em outro, a não ser no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é a paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. De ambos os povos. Ele é a paz, ele derrubou a parede da separação. Que parede é essa? Judeu, povo de Deus, gentil, povo condenado, sem Deus. Jesus veio, derribou essa parede de separação para fazer de ambos os povos só um. Então não há hoje acepção diante de Deus, sendo que confessa ao Senhor com muito suficiente Salvador. Todo aquele que levar em consideração esse sacrifício do Senhor na cruz do Calvário e confessar, se batizar para o arrependimento do pecado, amém? Se batizar para o arrependimento do pecado e receber as virtudes do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, será salvo. Deus não faz mais acepção entre judeus e gentios. Amém? Antigamente era só judeu, povo de Deus, gentil, povo condenado sem Deus. Depois da vinda de Jesus, ele derribou a parede da separação e fez de todas as nações um povo só. Amém? Foi o que diz aqui. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consentia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Oh, glória! E pela cruz, amém? E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Glória a Deus. Pela cruz, foi o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz do Calvário. Amém? A cruz é um lugar de tormento. A cruz é um lugar onde pessoas que vão ser crucificadas lá, pessoas amaldiçoadas, malditas. Jesus se fez maldição por nós. Ele não era maldito, mas se fez, porque nós éramos malditos diante de Deus. Mas o Senhor tomou, amém, nossas dores e as nossas feridas. Ele se pôs, ele se deu, ele se doou, ele se entregou para pagar um preço ao qual ele não devia, mas por nós, naquela cruz. Então foi através do sacrifício do Senhor que nós hoje somos reconciliados com Deus, fazendo com ele, nós quebrando toda inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz, vós que antes estavam longe, e aos que estavam perto. Jesus chegou, ele evangelizou a paz aos que estavam longe, no caso nós, que viviam distanciados e longe de Deus, e aos que estavam perto, que eram os judeus. Ele
evangelizou a paz para todos. É por isso que eu digo, amados irmãos, tem que cair por terra esse negócio de nós focar, porque lá Nova Jerusalém não vai ter ruas divididas com o nome de igreja, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Universal, Mundial, Igreja da Graça. Não vai ter esse nome lá no reino de Deus. Não vai ter ruas separadas. Vai ser uma cidade lá estabelecida, foi estabelecida para os salvos, para os santos, sem acepção. Então não adianta nós achar que religiosidade, placa de igreja, discussão, dissensão, inimizade, contenda, inveja aqui na terra nos leva para lugar algum, porque não nos leva. Amém? Não nos leva. O que nos leva para a salvação da vida eterna, o que trouxe a paz, o que nos uniu com Deus, o que uniu a nação foi o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém, meus queridos? É isso que nós devemos entender. Eu vou ler mais rápido porque o vídeo já está comprido. Diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro nem forageiro, mas concidadãos do santo e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Não há outra pedra. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus no céu e um só intercessor, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo é o homem. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra fundamental da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, eu e você, do qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Hoje, a verdadeira igreja, o verdadeiro templo de Deus, do Espírito Santo, é eu e você. Vocês entenderam, meus irmãos, que não precisa nós estar com problema, com religiosidade, com placa de igreja, com placa de dominação, há um Deus, há uma palavra, há um Espírito Santo, há um único suficiente Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro. Então aí nós vemos que Jesus veio para derribar toda a parede de inimizade. Os cristãos eram para estar unidos em um só corpo, em um só propósito, mas nós vemos inimizade em meio às dominações, divisualidade em meio às placas de igreja, ministérios diferentes, visões diferentes, porque só há uma visão, só há uma verdade, que é esta daqui. Não há outra. Amém? Eu concordo com você, meu irmão. Minha irmã, eu concordo, se você estiver aqui dentro. Se você não estiver baseado nesta palavra, você não tem meu apoio. Amém? Você não tem meu apoio. Você pode falar qualquer tipo de idioma, você pode ter qualquer tipo de faculdade de teologia, mas se você não estiver baseado neste livro, nesta biblioteca, ao qual tem 66 livros, 39 na Antiga Aliança, 27 no Novo. Amém? Eu não concordo com você se você não estiver baseado nela. Amém, meus queridos? Então fica esse simples recado, para honra e glória, e foque Jesus Cristo como autor e consumador da fé, e ame seus irmãos, assim como Deus te amou. Amém? Que Deus abençoe a minha e a tua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like. Amém? Se você não é inscrito, se você gostar desses conteúdos, ficam todos na paz do Senhor.